Quero começar atualizando vocês sobre a novela envolvendo Cássio, Corinthians e Cruzeiro. A última novidade, Corinthians aumentou para 3 anos a proposta feita ao Cássio, ou seja, Timão igualou a oferta que o Alexandre Matos havia feito na semana passada. Isso não mudou a situação do goleiro. O Cássio segue decidido a trocar o Corinthians pelo Cruzeiro na metade do ano e a ideia é que essa negociação seja sem custos. Quero ajudar vocês a entenderem os motivos que levaram o Cássio a optar por sair do Corinthians mesmo tendo a possibilidade de 3 anos de contrato com a manutenção do atual salário no clube onde ele é ídolo. A questão da reserva tem pego demais. Uma pessoa do Corinthians me contou que o Cássio anda cabisbaixo, bicudo, chateado. Ele está muito incomodado por ser reserva do Carlos Miguel. Nessa terça-feira, na vitória por 4-0 contra o Argentino Júnior, o Cássio completou o 6º jogo seguido como reserva. Outra coisa que já o incomoda há algum tempo, pagamentos de direitos de imagem sempre atrasados. E o Matos deixou bem claro que no Cruzeiro isso já não acontece há bastante tempo e vai seguir dessa maneira com o Pedro Lourenço. Para completar, o Cássio se vê como meio que um bode expiatório. Qualquer coisa ruim que acontece no Corinthians e a culpa é sempre dele. E o Cássio tem certeza de que isso vai aumentar, vai se intensificar na gestão Augusto Melo. A impressão que o goleiro tem é de que todos os atletas ligados à antiga diretoria serão vidraças, serão sempre os principais alvos quando nos momentos de maior dificuldade. Foi também por isso que o Juliano, que o Renato, Augusto, que o Gil foram embora na temporada passada e é por isso que o Fagner deixará o Corinthians no fim desse ano. Então, diante desse cenário, o Cássio segue decidido a se mudar para o Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma pessoa da nova SAF do Cruzeiro para perguntar se existe a expectativa de que o contrato possa ser assinado hoje. A pessoa disse que o Cruzeiro está em compasso de espera, enquanto o Cássio e o Corinthians resolvem a rescisão do contrato. Ô Gris, a proposta, o Timão igualou a proposta e a oferta do Cruzeiro em Cássio. Será que... O grande ponto dessa questão do Cássio é que assim, o presidente do Corinthians tem um dever moral, né? De renovar o contrato do Cássio. Porque ele vai ser cobrado. Por mais assim, se o Cássio decidir sair e o Corinthians falar publicamente que ofereceu a mesma condição que o Cruzeiro e o Cássio preferiu e tudo mais, vai ter muito torcedor do Corinthians que vai apontar o dedo pro Cássio. Vai. Acusar o Cássio de uma série de coisas e tudo mais. Mas independentemente disso, para o presidente do Corinthians deixar sair do clube, um dos maiores ídolos, repito, o Cássio não é a questão de ser um dos grandes goleiros da história do Corinthians, o Cássio é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Eu comparei aqui ontem com a questão do Fábio no Cruzeiro, e você se lembra o que aconteceu na época que o Fábio saiu, o quanto que o Ronaldo apanhou, a gestão do Ronaldo apanhou e tudo mais. E foi difícil aquele início ali, muito por conta disso. Por mais que o torcedor do Cruzeiro soubesse que naquele momento, muita gente sabia, na verdade, que era uma decisão sensata do ponto de vista financeiro, como se provou depois. Mas para o Corinthians agora, a questão financeira não é pauta mais, né? O Corinthians não está vivendo a situação que o Cruzeiro vivia. Então, assim, é uma questão meio moral. E quando iguala, o Corinthians o presidente joga de alguma forma essa responsabilidade pro Cássio, né? Enfim, eu acho que o Cássio deve estar pesando um monte de coisa a essa altura do campeonato, pesando a questão da reserva, a questão da pressão, né, que ele recebe como jogador, como ídolo do Corinthians, de ter que responder por tudo. Mas ao mesmo tempo também imagino que passa pela cabeça dele a questão de enfrentar um novo desafio, chegar aqui onde ele vai ter uma cobrança gigantesca, chega aqui, falha 2 jogos, vai ter pressão também. Enfim, a escolha do Cássio não é fácil não, CJ. Sério? Não é fácil a escolha do Cássio. Mas parece que ele tá bem decidido. Não, eu mesmo. acho que a escolha mais fácil Parece é que do ele tá bem Cássio. decidido. Sério? Não, por quê? Ele tem 2 propostas. Uma num lugar que ele é ídolo, numa que ele vai chegar com muito respaldo e num nome tão grande quanto o que saiu, que foi o Fábio. E aí ele vai chegar com 3 anos de contrato com 36 anos, ganhando bem, e aqui fazer história aqui diferente ou continuar uma história grande lá. Eu acho que, assim, de todas as posições, a melhor é a você dele. está dizendo porque qualquer escolha que ele faça vai ser boa no final. Vai ser boa pra ele. Tende a ser boa para ele. Mas não é fácil. Você tem que escolher entre um e outro nessa situação que ele está vivendo, né? Acho que o dele é fato que ele quer jogar. O Cássio não sabe ser reserva. O Cássio. Eu falei Cássio? Uhum. O Cássio não sabe ser reserva. É verdade. E aí parece que é isso que está incomodando, né? Muito. E aí ele vai vir pro Cruzeiro pelo projeto para jogar. Porque salário é igual. Lá já tá. Ele quer jogar. Isso é legal pro torcedor do Cruzeiro enxergar isso e falar, pô. Ambição, vontade. Exatamente. Ele tem 36 anos, mas, pô, ele tá a fim de carreira, o cara tá desanimado. Isso, assim, pro torcedor do Cruzeiro se apegar, além dele ser um grande goleiro, ter uma linda história, é isso. O cara tá motivado a ser titular, a jogar e a ser útil. Então isso é importante.